sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar-se, por favor. Hoje a igreja celebra a natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Maria, né? Um gesto bonito da igreja para saudar a Santíssima Virgem. Santa Teresinha, que nós também celebramos assim, toda segunda, sexta-feira do mês, nós celebramos neste dia 8 de setembro, também o dia da profissão religiosa de Santa Teresinha. 1890, não lembro a data direito agora, mas foi no dia 8 de setembro, no dia do nascimento de Maria, que Santa Teresinha fez a sua profissão religiosa. Então, Santa Teresinha e a Santíssima Virgem têm também todo essa intimidade de oração, de entrega a Deus. E nós somos convidados também a entregar a nossa vida a Deus, a viver essa experiência de dar a nossa vida a Jesus. E uma das formas mais bonitas e verdadeiras de dar a nossa vida a Jesus, seguir a Ele, é reconhecendo de verdade os nossos pecados. Por isso, nessas 3 semanas, o Padre rezou para que nós fizéssemos uma bonita e sincera reflexão sobre o sacramento da confissão. É uma forma de dar a nossa vida a Deus quando a gente reconhece que não fizemos a vontade dele. Então, o sacramento da confissão vai nos ajudar, e sempre ajudou, a nos aproximar desse Deus e pedir perdão a Ele das nossas faltas no sacramento da confissão. Eu não sei o que vai acontecer com você depois desta noite. Se você vai embora virar evangélico, porque é melhor se confessar direto com Deus, ou se você vai mudar a sua vida, vai tomar vergonha na cara e vai se confessar direito. O texto e o primeiro tema é esse exame de consciência. Antes de eu ir me confessar, eu preciso fazer um exame de consciência. Esse exame de consciência vai me fazer perceber os meus pecados. Só depois que eu vou confessar. Pode ser antes da confissão? Até pode. Mas do jeito que eu vou ler aqui para você, você vai perceber que antes da missa não está, antes de uma confissão, uma séria reflexão da tua vida, dos teus pecados, você não vai conseguir tão rápido fazer o exame. Então, ir para casa, rezar, fazer uma profunda reflexão com aquilo que o Padre vai propor de São Luís Maria Grignon, ou de Santo Afonso Ligório, perdão. Então, para que eu me confesse, para que eu tenha uma boa confissão diante do sacerdote, eu preciso desse exame de consciência, de refletir, desde a última vez que me confessei até o dia da minha confissão, quais foram os pecados que eu cometi.
O que é importante entender? Existem várias propostas e reflexões para fazer um bom exame de consciência. Nós vamos fazer aqui com os 10 mandamentos da lei de Deus, que já é, por si só, muito bom, acerca toda a nossa vida e você vai entender. Que bom que você vai perceber que o que você não achava é pecado, é pecado. Ou você pode continuar achando que não é, mas na igreja não se acha, se obedece. O Código de Direito Canônico convida o cristão a se confessar. Então, muita coisa aqui que Santo Afonso apresenta é do próprio Código, de algumas orientações. Primeira coisa que você vai fazer no exame de consciência é uma oração. A oração é simples, pedindo a Deus a iluminação para que você reze. Senhor Pai Santo, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo, para poder reconhecer com humildade os meus pecados e confessá-los com clareza e arrependimento sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração já nos derruba. Confessá-los com clareza. Não é que, pai, você sabe que todo mundo peca. Eu sei, por isso que você está aqui, né, minha filha? A gente peca todo dia. Então, vamos lá. Começando no exame de consciência. Há quanto tempo não me confesso? São várias perguntas, viu? E aí você vai ter que responder sim ou não. Não precisa responder agora. Medita aí no teu coração. Há quanto tempo não me confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão? Esconder pecado também é pecado. Confessei, o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada pecado grave? Como assim? Teve um dia que eu ouvi uma confissão, vou confessar aqui meu pecado. Teve um dia aqui, um tempo que eu ouvi uma confissão, o rapaz confessava: padre, vamos dar um exemplo, né? Não foi isso, mas fiz fofoca 237 vezes. Padre, cometi esse erro 45 vezes. Fiz isso aqui uma vez. Eu me assustei daquele rapaz. O que ele está falando? Está falando quantas vezes? Eu só ouvi, dei absolução e fiquei com isso na cabeça. Aí fui pesquisar. Código de Direito Canônico diz que um cristão tem olha a palavra, a obrigação de dizer a espécie do seu pecado, ou seja, qual foi o pecado, seja claro, e quantas vezes da última confissão até aquele dia ele cometeu esse pecado. Eu nunca contei, eu aprendi uns 2 anos atrás. Então eu tenho que contar. Está lá no código. Tem que parar com a católica. Confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Como assim, pai? Confissão, o pecado tem que ser dito com clareza. Se você um dia ouvir assim: padre, pequei contra o 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Alguém sabe? Não pecar contra a castidade. Ora, não pecar, né? Pecar contra a castidade pode ser muita coisa. Eu posso ter tido maus pensamentos. Eu posso ter feito sexo antes do casamento. Eu posso ter visto filme pornográfico. Eu posso ter feito isso, feito aquilo. Posso ter masturbado. Posso ter feito pensamentos. O padre precisa saber para depois te dar o conselho ou até mesmo a penitência. Então é genérico, pequei contra a castidade. Pronto. Não. Senão o que o padre vai pensar de você quando você falar isso? Ele vai imaginar muita coisa.
se ele for criativo. Então, ser direto. Briguei porque falei isto para a pessoa, né? Não é explicar o pecado, mas ser direto naquilo que você falou. Cumprir, porque se você não fala, você comete mais um pecado. Cumprir a penitência que me foi imposta pelo sacerdote. Eu cumpri a penitência que o sacerdote impôs na última confissão. Se não fez, também errei. Comunguei algumas vezes em pecado mortal. Todo pecado mortal, pecado grave, que ofende a Deus, que ofende aos irmãos, que pode ser aqui dito a partir dos 10 mandamentos desses pecados. Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. Será que alguma missa eu não fiz um jejum eucarístico? Veja, 1 hora antes da comunhão, e não 1 hora antes da missa, é 1 hora antes da comunhão. A missa é 8 horas, provavelmente a comunhão, hoje não, mas provavelmente a comunhão eu vou receber lá por umas 8h40, 8h45, então 7h45 eu não posso comer. Aliás, eu posso fazer esse jejum 1 hora antes de receber a comunhão, não 1 hora antes da missa. Se fosse 1 hora antes da missa, eu tinha que parar de comer às 7 da noite. Mas como é 1 hora antes da comunhão, vamos imaginar aqui, 7h45 da noite. Um exemplo. Se não respeitou o jejum eucarístico, a não ser por uma causa sincera de saúde, cometi pecado. Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não os voltar a cometer. São duas coisas aqui: arrepender-se de fato do seu pecado, né? Repudiar o seu pecado, e lutar para não voltar a cometer. Pode acontecer do pecado voltar na tua vida, sim. Mas você lutou contra ou você deixou barato? Então cuidado, lute, porque se não luta, você pode dizer para o padre, eu não estou lutando contra o meu pecado. Agora vamos aos mandamentos. Isso é um exame inicial dos nossos pecados. Agora as perguntas do primeiro mandamento. Tudo que o padre ler aqui, se você fez alguma coisa, você não adorou a Deus e não amou Ele sobre todas as coisas. Se alguma coisinha aqui você fez, ou não fez, que depende da pergunta, nós cometemos um pecado. Primeiro, duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu duvidei, eu não amei, eu não adorei a Deus. Eu acreditei apenas no Ser Supremo. Deus é um só, o Ser Supremo. Não existe esse negócio de Jesus, Espírito Santo. Existe uma energia no ar, que é Deus. Se você já pensou isso, se você já acreditou nisso, é pecado. Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos, na peleja, no sofrimento da tua vida, nas perdas que você teve, naquilo que você não conseguiu realizar, que fez sofrer. Você se revoltou contra Deus? Deixei-me levar pelo desespero daquilo que vai acontecer ou não vai acontecer, e você vai criando um desespero na tua vida. Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus. Eu duvidei de quanto Deus é bom e quanto Ele é onipotente. Tive ódio de Deus. Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado. Você canta: o meu lugar é o céu, mas eu quero pecar. Não?
Olha a palavra, esperei alcançar o céu sem querer deixar o meu pecado, aqueles pecados que a gente tem, que muitos chamam de pecado de estimação. Esperei alcançar o céu, confiando apenas nos meus esforços, e esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem. Não são os nossos esforços, existe luta, como lemos aqui, devemos lutar contra o pecado, mas você acredita mais em você e não precisa da graça de Deus? Cometi pecados no intuito de confessá-lo mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus? Puxa, cometeu erro, depois não confessa. Já fez isso? Já fez pensando em cometer o pecado para depois pedir perdão a Deus? Assim você abusa da misericórdia de Deus, diz o texto. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e como tal ensinada pela igreja? O que é isso? Eu só acredito em algumas coisas da igreja católica, outras coisas eu não concordo e eu não creio. Isso é pecado e grave, mortal. Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Você reza todo dia? Você dá atenção a Deus? Você tem uma devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Isso aqui é principalmente para músico, para leitor, para pastoral da acolhida, para coroinha, para acólito, para padre, para seminarista, para leitor, para dizimista, para pastoral do dízimo, que tem que estar na missa. Você já veio com má vontade para a missa? Mas tem que ir, né? Está na escala, fazer o quê? Meu pai me enche o saco. É assim? Pecado e grave. Eu vou me achar, calma aí, porque esse é grande. Hein? Leio e medito com frequência na palavra de Deus? A palavra de Deus faz parte da tua vida diariamente, pelo menos um versículozinho da Bíblia. Procure esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica. Você tem este livro? Estava lendo para a semana que vem já o livro do Catecismo da Igreja Católica que fala exatamente sobre o sacramento da confissão. Você tem esse livrinho amarelo na sua casa? Ele é o resumo da fé. Ele nos ensina muita coisa. Qualquer dúvida a gente consegue ali procurar. Não tem o livro? Compre, procura a minha encomenda que ela arruma você. Defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente com Deus. Já ouviu isso de alguém? Já falou isso em algum momento da sua vida? Eu me confesso direto com Deus. Não vou conversar com o Pai. Quem é Ele? Pecador que nem eu. Ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, em certos casos, que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos. Você já falou isso para alguém? Você já pensou assim? Ou você acha que é assim? Então, o seu achismo está te levando a pecar, porque não é aceitável. Sacramento é sacramento, precisa receber. O civil é da sociedade, que a igreja incentiva, que se tenha, que se faça, mas não abra mão do sacramento do matrimônio na igreja. Ou ainda que todas as religiões são iguais. Santo Afonso é muito doido. Hoje era bom, deixa eu ficar quieto. Mas é muito doido. Todas as religiões são iguais. Olha, Deus salva do jeito que quer, quem quer, na hora que quer. Não sei o que vai acontecer com a salvação. Mas a fé católica é a verdadeira fé. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica, ponto. Ela tem os sacramentos
Se bem vividos os sacramentos, plenamente nos leva à salvação. Se mal vividos, vai nos levar à perdição. Mas se eu viver bem aquilo que a igreja me dá, que Cristo me dá, através da igreja, que são os sacramentos, se eu viver com intensidade, isso vai me trazer a salvação. Se eu não acredito nisso, eu vou dizer sobre religiões o que o Santo Afonso diz aqui: todas as religiões são iguais. Li alguma coisa, ouvi alguma música, ouvi algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra os bons costumes. Eu já li coisas que ofendem os bons costumes, eu já ouvi música que ofende os bons costumes, por diversão. Não é não, é sim, está escrito aqui, vai reclamar com o santo. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com a internet, com o que você acompanha, com as mensagens de pseudos cristãos católicos que estão nessa rede ofendendo a igreja de Cristo. Cuidado com essa raça de víboras. Recebi indignamente alguns sacramentos. Gente, eu só estou no primeiro mandamento. Tudo isso, se a gente fez alguma coisa, a gente não amou a Deus sobre todas as coisas. Precisa se confessar. Recebi indignamente algum sacramento? Meu batismo, minha crisma, minha primeira comunhão, o meu matrimônio, recebi indignamente. A Eucaristia naquela missa. Faltei ao respeito das coisas santas, por exemplo, isso aqui não acontece não. Por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja, ou omitindo a genuflexão sempre que você passa diante do Santíssimo Sacramento. Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder, alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida, além disso, se eu não pus Deus acima de tudo isso, eu cometi um pecado. Adorei a Satanás, é forte, né? Invoquei Satanás, usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Pecado. Sou supersticioso. Pecado. Pratiquei a magia, o espiritismo, fui à bruxaria, a médios, ou curandeiros. Pratiquei a adivinhação através da astrologia, do jogo do copo, do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura na palma da mão, coisas semelhantes a estas. Isso é mais, quando alguém faz isso, valoriza isso e não ama Deus sobre todas as coisas. Acreditei em horóscopo, usei amuletos como ferradura, o corno, as figas, os cristais ou coisas semelhantes. Acreditei nas energias, nas ideias da nova era, na reencarnação, ou em coisas semelhantes a estas. Tudo isso é um exame de consciência do primeiro mandamento. Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos ou dos padres? Pecado grave. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria ou algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas? Achei graça de tais piadas? Jurei, sabendo que era falso o que prometia? Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita? Roguei pragas a alguém?
Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou a algum santo? Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa ao domingo ou em algum dia santo? E aqui eu quero o meu jeito de dizer. Existem os dias e preceitos, que é o domingo e algumas datas no ano. Mas também se torna um pecado quando eu posso estar na missa e escolher não estar nela. Isso é um pecado. É ofender a Deus. Porque a minha preguiça não me deixou sair da minha casa para ir àquela missa. Ou porque aquele padre não é interessante eu ouvir pregar. Temos que santificar esses dias, são importantes. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Que dias, Padre? O domingo, os dias santos. Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso. Olha como é importante o domingo também. Não é o dia para descansar apenas, né? Estamos na igreja, cuidamos da nossa família, amamos os pobres, visitamos os doentes. E é uma coisa muito séria. Por exemplo, ministro dos enfermos devia visitar no domingo o enfermo. Domingo. Tem outras leis aí dentro do seu papel, né? Mas é um dia santo. É um dia que aquele que está enfermo, que não pode vir à missa, antes comungava aos domingos da missa. Não era na terça, não era na quinta, não era no sábado, era no domingo. Não é lei, o padre não impõe isso, mas seria muito bonito os ministros que visitam os enfermos darem comunhão não a cada 15 dias, mas todos os domingos, a não ser que o enfermo não queira. Quarto mandamento: honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Aqui é acrescentado desta honra também a quem é superior a nós, sobretudo na estrutura da igreja. Obedeci aos meus pais enquanto estive sobre a sua tutela. Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito. Eu ajudo espiritual e materialmente. Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras ou comportamentos. Eita! Abandonei-os na velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Tu tem rezado por teus pais? Zanguei-me com os meus irmãos. Veja, é honrar pai e mãe. Mas por que está aqui zanguei-me com os meus irmãos? O que deixa um pai e uma mãe mais triste quando os filhos brigam, né? Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão. Tenho me empenhado na sua educação. Veja agora os pais aí para seus filhos. Então aqui é família, né? Atrasei algum sacramento. Defendo-os do pecado. Dei-lhe maus exemplos. Corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos. Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os de casa. Usei palavras duras com meu esposo, com a minha esposa. Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos, dos filhos menores. Perdoo o meu esposo, a minha esposa de suas falhas.
Faltei-lhe de algum modo o respeito? Ajudo, dentro das minhas possibilidades, os meus familiares nas suas necessidades espirituais ou materiais? Obedeço à igreja ou descuido os seus preceitos? Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano? Guardei o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa? Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano? Olha o que a igreja diz. Pelo menos. O que nós recomendamos? Confessar-se pelo menos uma vez por mês, meu filho. É você que decide, mas se em um ano você confessa hoje, vai ficar um ano sem pecar, a igreja é muito bondosa com isso. Mas se a gente fazer uma reflexão, a gente sabe que precisa confessar com mais frequência. Comunguei pelo menos uma vez por ano, por altura da Páscoa, da Ressurreição? Tenho contribuído para as necessidades da igreja, segundo as minhas possibilidades? Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco? Obedeci às leis justas das autoridades civis? E é bem claro que as leis justas. Quinto mandamento: não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma a si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejou mal a alguém? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração o ódio ou o rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Esse é um pecado triste, né? Isso é matar uma pessoa, quando você não cumprimenta, quer fazer ela sofrer, perceber que você não gosta dela. Deixei de falar, cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo? Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? Quando a gente declara, nesse caso aqui, eu sou a favor do aborto, pecou contra o mandamento, não matar. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto? Defendi o aborto? Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a dos outros? Cometi algum atentado contra a minha vida? Alimento pensamentos de suicídio? Embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que deveria? Tomei drogas? Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo-o de algum perigo material e espiritual em que ele se encontrava? Eu fiquei na minha. Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com minhas conversas, o meu modo de vestir, ou convidando-os a praticar alguma má ação? Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Quando a gente comete o mal, a gente precisa reparar. Sexto mandamento: guardar castidade nas palavras e nas obras. Consentir em pensamento. Veja, isso aqui também é o nono mandamento, tá? Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. O sexto mandamento: guardar castidade nas palavras e nas obras. Nono mandamento: guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Consentir em pensamento
os desejos contra a castidade. Fixei o olhar, falei ou li coisas sensuais ou obscenas. Vi pornografia. Procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal. Tive liberdades no namoro. Respeitei o corpo da minha namorada, do meu namorado. Pequei contra a castidade por atos, sozinho, masturbação, ou acompanhado, adultério, fornicação com pessoas do mesmo sexo. Havia alguma circunstância de parentesco, matrimônio, consagração a Deus ou menoridade que tornasse ainda mais grave aquela ação? Vivo maritalmente com alguém com o qual não estou casado pela igreja? Permiti situações que me colocaram numa situação próxima de pecado? Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado. Antes de assistir a um filme ou de ler um livro, procuro informar-me sobre sua classificação moral. Usei do matrimônio indevidamente, procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos. Tive intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Isso é pecado. Evitar filho é pecado. Tomei a pílula, usei preservativo ou dispositivo intrauterino, laqueei as trompas ou interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos. Aconselhei ou defendi a contracepção. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. Faltei a fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações. Mantenho amizades que são ocasião habitual do pecado de infidelidade. Estou disposta a abandoná-las. Sétimo mandamento e 10º mandamento. Sétimo, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro. Tive inveja dos outros. Está vendo? Não furtar. Não cobiçar as coisas alheias. A inveja é a festa do mal em nossa vida. Cobicei as coisas alheias, paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho, paguei os impostos, trabalhei com empenho as horas que devia ou desperdicei tempo. Abusei da confiança dos meus superiores, prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica. Desrespeitei os direitos de autor, copiando livros, filmes ou músicas contra a vontade do autor. Olha aí, estão perdidos. Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou que tenha encontrado. Aproveitei injustamente da desgraça alheia. Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens. Enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo combinado ou alterando a quantidade ou qualidade dos bens ou dos serviços prestados. Reparei todas as injustiças que cometi o melhor que pude. Tolerei abusos ou injustiça que tinha a obrigação de impedir. Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos. Gastei mais do que permitiam as minhas possibilidades. Cartão de crédito, hein? Desperdicei dinheiro no jogo ou em outras coisas desnecessárias ou supérfluas. Coisas caras que não precisava usar. Trato com cuidado das minhas coisas ou por desleixo deixo-os estragarem-se?
sei aceitar com o espírito cristão a falta de coisas necessárias, ou nesses momentos deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta? Oitavo mandamento: não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Disse mentiras. Minto habitualmente com a desculpa de que se trata de mentiras que não prejudicam ninguém. E aqui é difícil para nós todos compreendermos isso, porque a gente já mentiu para não prejudicar pessoas. Mas é mentira, é pecado. Fiz juízo falsos ou temerários, copiei nos exames, utilizei cábulas, revelei sem motivo justo defeitos graves alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos dos outros. Meu Deus do céu, isso é fofoca. Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros. Já reparei os males que causei com a difamação? Disse mal dos outros, baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí? Isso é um perigo também. Disseram, falaram, estão reclamando. Colaborei nas minhas conversas, na calúnia, na difamação, na murmuração? Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras? E já exagerei os defeitos do próximo? Gosto de ouvir falar mal dos outros? Caio com facilidade na crítica? Repete comigo: meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de vos ter ofendido, e como auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Percebe quanto tempo a gente perdeu só lendo, gente? Alguns comentários que o padre fez, mas a maioria foi leitura. E está claro esse texto, da gente ter essa coragem de ganhar um presente, que é o sacramento da penitência. Confessar os nossos pecados e nos aproximar de Deus. Nós temos que ir ao confessionário pronto para não mais querer pecar e dizer ao sacerdote o que de fato eu fiz, o que de fato nesse exame de consciência eu percebo. Depois nós vamos disponibilizar esse texto, que é bom até a gente indicar. É o site santidade.net que o padre tirou esta reflexão, para que a gente entenda, disponibilizar para toda a paróquia, fazer alguma coisa com isso, para que as pessoas leiam, para que as pessoas meditem, para que as pessoas criem consciência, né? De confessar direito. Existe a confissão, que nós vamos falar semana que vem, existe a direção espiritual. Às vezes é possível ter a confissão com uma direção espiritual. Mas quando há um grupo grande de pessoas se confessando, é só a confissão. O padre pode ouvir alguns conselhos, dar alguns conselhos, mas ali ele tem que ser de fato breve no sacramento. Então não confunda a direção espiritual com confissão. Vamos falar bastante disso semana que vem.
Mas o importante aqui é você perceber em cada mandamento, perceber, meu Deus do céu, tem muita coisa que eu já fiz, que eu nunca confessei, né? Confissões passadas, confessou, apagou o pecado. Mas aquilo que você nunca falou ainda está. Pode ser há 500 anos, há 40 anos atrás. Se você nunca confessou, o pecado está ali. Talvez é por conta disso que algumas coisas ainda não se endireitam na sua vida. Bom, mas semana que vem nós vamos rezar, explicando aí como confessar, né? Como a forma de chegar no confessionário depois de um belo exame de consciência. Que nesse dia que meditamos esse tempo, a partir dos mandamentos da lei de Deus, no exame de consciência dos nossos pecados, possamos levar a sério a cada momento. Veja o que eu vou dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, de padre, igual seminaristas também. Era muito melhor eu não falar isso para vocês. Se a igreja entender que precisa se confessar, quem vai ter trabalho para confessar? Eu. Muitos virão. Então é muito mais fácil os pouquinhos que estão confessando com o Padre Hélio, tá bom. No sábado lá, umas 15 pessoas, maioria de outras paróquias. 2 horinhas, 15 pessoas vêm confessar, às vezes 8, às vezes 7. Tem dia que não vem ninguém. Então só tem um horário de confissão porque é o suficiente para a paróquia hoje. Então se isso cai no coração de muita gente, tem gente que vai querer confessar todo mês, e isso é bom. Claro, com clareza da confissão, como fazer, que nós vamos falar isso na semana que vem. Peçamos a Nossa Senhora da Natividade que interceda por nós, pelo que o nosso coração recebeu esta noite, nesta oportunidade que o Padre pediu a Deus de fazer essas 3 semanas para uma boa confissão. Que Nossa Senhora das Dores interceda por nós também, para vivermos bem a nossa vida, querendo sempre buscar o céu, confessando nossas faltas. Que assim seja. Amém. Vamos ofertar, Jesus, a nossa vida, e vamos ofertar tudo que você ouviu. Oferta no altar aquilo que te deixou intrigado, aquilo que até te fez entender melhor o que se deve fazer.